Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Betarello, estou aqui a convite da equipe do Centro Espírita Irmã Clara, da USE Distrital de São Miguel Paulista, mais uma vez, os amigos e as amigas do Centro Espírita Irmã Clara e da Distrital de São Miguel, gentilmente nos convidaram para falar de um tema bastante interessante, que a gente, às vezes, na nossa prática, correria do dia a dia, a gente vai ao centro, começa a estudar, aprender e entra na dinâmica do dia a dia e de vez em quando dá uma paradinha e começa a olhar para trás, de onde nós viemos, né? Por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, é sempre salutar fazer isso, né? Nesse sentido, é muito bom conhecer a história do Espiritismo e a questão que nos propuseram hoje é: por que o Espiritismo não vingou na França como ele vingou aqui no Brasil? O Brasil é o país que tem a maior quantidade de espíritas no mundo, as instituições são muito bem implementadas, nós temos mais de 10 mil centros espíritas no país, estamos presentes em praticamente todos os estados, nem menor ou maior quantidade, bastante distribuídos nas cidades, né? Especialmente nos grandes centros, região sudeste, fortíssimo, sul, né? Nordeste um pouco menos, região norte menos, né? Mas tem lá espíritas sim. Temos federativas, temos a Federação Espírita Brasileira, temos a USE, que é a entidade representativa do movimento espírita em São Paulo, né? Então estamos muito bem implementados aqui, livros traduzidos, milhões de livros vendidos, né? Então o Espiritismo no Brasil é um sucesso, né? Eu fiz o meu mestrado em cima desse tema, né? Sobre Espiritismo, na área de Ciências de Religião da PUC de São Paulo, e falei sobre isso, sobre a organização institucional que nós temos, contei a história do Espiritismo, como é que ele nasceu na França, como é que ele veio para o Brasil, como é que ele chegou ao Brasil, como é que ele se implementou fortemente em São Paulo. O meu foco principal foi em São Paulo, por causa da USE, né? E, então, uma história de sucesso imenso, né? Nós somos a terceira religião, o terceiro grupo, né, religioso maior do país. Ah, não, mas os evangélicos são milhões e milhões, sim. Os evangélicos são milhões, mas são milhares de igrejas, né? O Espiritismo é um só, né? O Espiritismo, que quem é de fora chama de kardecista, né? Nós somos, apesar das diferenças que nós temos enquanto pessoas, a gente está todo mundo embaixo de um guarda-chuva único, estamos muito bem organizados, crescendo. A cada censo demográfico a gente vê que está crescendo. Isso é graças ao trabalho incansável dos nossos amigos dentro do Centro Espírita, né, à frente do Centro Espírita, sempre mantendo a Casa Espírita ativa. Agora na pandemia, via online, muitas lives sendo feitas, estamos aprendendo um jeito novo de trabalhar. Bom, então acho que é o suficiente para demonstrar que o Espiritismo do Brasil é um sucesso tremendo, tem um impacto na sociedade positivo tremendo, é reconhecido pelas instituições, pelas outras instituições da sociedade, né? Então, muito tranquilo para nós. Mas, o que teria acontecido na França, né? Se a gente olhar para a Europa, se vocês acessarem a internet, vão ver alguns sites informando que é bem menos pujante o espiritismo na Europa, né? E existem alguns motivos para isso e a gente vai tentar passar por eles aqui para a gente entender isso. Assim como nos meus estudos eu demonstrei que historicamente a gente teve condições ideais para que o Espiritismo crescesse aqui no Brasil, ou seja, a transição do Império para a República, né? Existia todo um desejo, um anseio de diminuir o poder da Igreja Católica, que era extremamente ligada ao Estado, né? Ou seja, a secularização, que a gente chama, é um movimento, né? Existia uma grande vontade em migrar de império para república, que era um movimento que estava existindo no mundo inteiro, né? E o Espiritismo está bem aderente a isso, né? A fraternidade, igualdade, é uma coisa que é uma visão de mundo, uma cosmovisão, uma doutrina que prega isso, a igualdade entre as pessoas, a liberdade, né? Então, muito mais condizente com um sistema de governo e social republicano, né? Mais liberal e tudo mais, né? No bom sentido, né? E então, da mesma forma, na França acontecia, na Europa, no geral, aconteceram alguns eventos que, ao contrário disso, desestimularam o espiritismo, né? O crescimento do espiritismo. E, lógico, a ação de algumas pessoas, assim como nós tivemos Kardec fazendo um grande, maravilhoso e trabalho heróico
de grande vulto mesmo, nós reconhecemos isso, né? É reconhecido. Houve pessoas que não entenderam a proposta e no uso do seu livre-arbítrio, da sua liberdade, do seu entendimento, da sua visão, tomaram decisões e atitudes que prejudicaram a continuidade do trabalho de Kardec, e é isso que nós pretendemos mostrar agora, daqui por diante. Então, nosso objetivo é esse, falar do Espiritismo na França, como é que aconteceram as coisas por lá, e ver a situação atual. Vamos terminar um pouquinho falando da situação atual, né? Então, historicamente, o Espiritismo, uma data fundante. Que dia que nasceu o Espiritismo, né? Bom, então o Espiritismo, sempre existiram espíritos, sempre existiram médios, relações, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós somos espíritos encarnados, conforme a doutrina nos ensina. Então, fenômenos mediúnicos sempre existiram, em todas as religiões, em todas as épocas, em todas as culturas, né? Mas, né, nos Estados Unidos começaram então a vir comunicações através das meninas lá, as irmãs Fox e tal. Na Europa começaram a ter reuniões onde espíritos se comunicavam, naquelas brincadeiras e tal, até que no momento Kardec, né, que ainda não era Kardec, que é o pseudônimo dele, né, o professor Rivail, ficou meio com a pulga atrás da orelha e foi ver o que estava acontecendo, né? De maneira cética. E daí ele viu que realmente tinha algo diferente ali, começou a se interessar e começou a ver que a turma estava brincando com coisa séria, coisa que aquilo lá era só para chamar atenção. Ele começou a frequentar, estudar, frequentar reuniões, ter acesso aos médiuns. E por que a gente chama de codificador? Porque ele pegou e colocou, né, ele consolidou em sabedoria prática para nós, né, teórica e prática, ele compilou a doutrina espírita de acordo com a comunicação que os espíritos davam, e muitas vezes em resposta às questões que ele formulava como um leigo, se colocando no lugar de qualquer um de nós, fazendo as perguntas. Compilou o livro dos Espíritos, foram os Espíritos que trouxeram esse conhecimento, essa revelação, né? Chamaram a atenção. Agora, quem fez as perguntas foi o Kardec, né? Muito inteligentemente fez aquelas perguntas que nós gostaríamos de esclarecer, né? E eu costumo brincar sempre que a melhor parte do livro dos Espíritos não são as respostas, são as perguntas, porque são perguntas bastante importantes, né? Um espírito superior vai responder para você o que você perguntar, se você no nível da pergunta, né? Se o nível da pergunta for bom, a resposta vai ser boa, e as perguntas ainda são válidas até hoje. Até hoje a primeira questão do livro dos Espíritos é válida. O que é Deus? Agora vejam que maravilha de pergunta, né? O que, não é quem, porque quem já fecha que é alguém, né? O que pode ser alguém, pode ser uma força, né? Então, e essa pergunta está em aberto até hoje, né? Kardec, os Espíritos responderam que a gente não teria condições de entender o que é Deus, né? Pelo grau evolutivo que nós estamos, falaram de maneira genérica o que era, e hoje, com toda a evolução científica, conhecimento, daria para reformular essa pergunta, eles responderiam um pouquinho melhor para nós, mas ainda estamos longe de ter condição de entender. Bom, mas então, a data fundante do Espiritismo, a gente tiver que dar uma data. Então, fenômenos existiram sempre. Agora, o Espiritismo nasce quando? Com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Certo? Kardec compilou as perguntas, as respostas, através de vários médiuns, bateu as respostas, filtrou as respostas, compilou o livro e publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. Ali nascia a doutrina espírita, compilada no Livro dos Espíritos. Bom, a partir daí, Kardec, então, passa a fazer outros trabalhos, né? Então, já em 1857, né? Em 1858 ele já começa a publicar a Revista Espírita, porque ele continua, então, vendo o efeito daquilo. A turma começa a se organizar, a estudar o Livro dos Espíritos. Então, em 1858, ele lança a Revista Espírita, que é o laboratório do Espiritismo. Ali, todos os assuntos que são editados, ali publicados, são coisas que vão gerar os próximos livros de Kardec. Ali tem extratos do livro, questões que ele está tratando em novos livros, né? Além da divulgação do Espiritismo, fantástica. Então, veja que Kardec ele escreveu o Livro dos Espíritos, um livro não é pequenininho, né? É grande o livro. Aí escreveu a Revista Espírita de 1858 até o seu desencarne em 69. Então foram 12 anos, né? Em 58 também ele já começa a publicar outros livros, né? E deixa eu pegar minha colinha aqui
para eu pegar as datas direitinho para vocês, para não errar, né? Porque senão publica o vídeo e depois está errada a data. Então vamos lá, olha só. 1857 o Livro dos Espíritos, depois teve uma reedição, reformulação, ele reformulou o livro, né? Ele juntou questões, separou um monte de questões, ou seja, ele dobrou de tamanho praticamente, existem estudos sobre isso, a primeira e a segunda versão, ou seja, ele deu uma revisada boa no livro, de acordo com o impacto que aquilo criou na sociedade, as respostas que estava tendo, o entendimento que estava tendo, né? Ele foi lá e, com o seu alto grau de intelectualidade e conhecimento, ele lia muito, conhecia bastante sobre religiões, sobre sociedade, né? Ele foi lá e revisou o livro. Então vamos lá, 57, né? Aí, em 61, sai o Livro dos Médiuns, porque eu começo a estudar espiritismo, começo a me comunicar com espíritos. Aí ele, poxa, mas nós vamos fazer um manual, né, para ajudar as pessoas, porque como que a pessoa vai começar a ter comunicação? Como que ele vai dar nome? Então, aquele espírito bem científico de Kardec, né, o Livro dos Médiuns é praticamente um manual técnico, né? Olha, esses são os tipos de espíritos, os tipos de comunicação, os tipos de médiums, como é que se evoca, como que você confirma a identidade dos espíritos. Então, fantástico, 861. Então, veja, pouquinho tempo depois, né? Porque ele já estava, de 57 a 61, ele estava escrevendo o livro, estava escrevendo a Revista Espírita, ali já publicando pedaços que ia sair nesse livro, né? Depois, em 64, sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vê? Então, 3 anos depois, já sai o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? É a visão moral, né? A parte mais religiosa do Espiritismo. Então, é a leitura do Evangelho de Jesus, já que a proposta é resgatar um cristianismo primitivo, ele foi lá e fez um estudo. E ele é tão humilde que ele diz assim, então, eu fiz um livro aí, humildemente, simplesmente, ele fala lá, eu dei uma contribuição aí. Não, não foi pouca coisa o que ele fez, não. Você pegar e ler o Evangelho, extrair do Evangelho apenas aquilo que é relevante, aquilo que não é temporal, aquilo que fica para sempre, precisa um conhecimento de teologia bastante razoável, um conhecimento de história bastante razoável e um conhecimento de doutrina espírita bastante grande para formular também. Os espíritos vêm e comentam as respostas, as análises dele. Foi iniciativa dele fazer esse livro, então um trabalho bastante fantástico. E já em 1865 sai o Céu e o Inferno, que é o quê? Qual que é a diferença entre o espiritismo e as outras religiões, o catolicismo, o protestantismo, né? Qual que é a diferença? Qual que é a visão que a gente tem de céu? Céu, existe inferno, penas, purgatório. Ali é que Kardec faz a linha de corte mesmo entre a revirada total que a visão espírita dá sobre a leitura do que vem a proposta de Jesus ao longo do tempo, né? Um livro também muito de porte, muito relevante, né? E aí, em 1868, a Gênese, para fechar, né, com chave de ouro, um livro explicando a origem do universo, a origem das coisas, o porquê que não existe milagre, como a lei de Deus ela é imutável, porque ele é perfeito. Então a lei da gravidade ela existe, não existe nada que corrompa essa lei. Mas eu vi algo flutuando, porque tem uma força fazendo esse algo flutuar, mas não é que a gravidade deixou de existir, não é? Então é onde Kardec faz todo um portentoso comentário aí sobre a criação do mundo, do universo, os milagres e tudo mais. Por que eu estou falando isso? E no meio do caminho aí, em 62, ele fez a viagem espírita, viajou a França inteira, publicou um livro, publicou também o que é o espiritismo, ali logo no comecinho, né? Depois, logo antes de publicar todos esses livros, aí em seguida ainda ele publicou o Espiritismo em sua mais simples expressão, né? Que ele falou, agora é para massificar mesmo e divulgar, porque daí ele resume, olha, se você quer saber o que é Espiritismo mesmo, minimamente é isso aqui, uma brochurazinha que atualmente sai publicado junto com o que é o Espiritismo, né? Então ele ainda didaticamente, ele pegou tudo isso que ele fez, toda essa base que ele deu e ainda reformulou tudo. Por que aí você está me perguntando, eu estou falando de espiritismo na França, por que está gastando tanto tempo com essa história? Eu quero mostrar que vocês entendam muito bem como que Kardec realizou muita coisa relevante, coisa complexa, e ele, na Revista Espírita, muitas vezes ele fala lá, né?
olha, estou sozinho, ninguém está me ajudando, eu quero ajuda, e busca ajuda e não consegue. E no fim ele conclui, fala, foi bom não ter ajuda, porque eu tive liberdade. Então ele arrumava o dinheiro para publicar os livros, pagava do bolso, se comunicava com o mundo inteiro pela Revista Espírita, nas publicações, nas respostas de todas as cartas, ou seja, um trabalho incansável e hercúleo, né? Um grande trabalho. Agora, o que fica caracterizado aí? Que ele teve essa missão com muito pouca ajuda de quem estava em volta, lógico, o apoio da esposa dele, né? E em todos os momentos, parceira dele, a gente sabe disso, né? Mas ele ali se desdobrando, inclusive os espíritos dizendo para ele, ó, vai devagar que você pode acelerar o seu desencarne, hein? Então, o fato é que em 69 ele morre, e veja, ele morreu e deixou pronta a edição do mês que ele morreu, e a do próximo mês já estava para ser impressa, já tinha sido mandada para ser impressa, quer dizer, ele não deixou nada pendente, não, ele ainda, inclusive, deixou coisa para frente, versão de coisas preparadas, né? Muita coisa já tudo pronto, né? Inclusive a revista já no prelo para ser impressa do mês seguinte. Então, veja que não é fácil, hein? O sujeito é fantástico mesmo, abraçou a missão e honrou e cumpriu a sua missão, e nós somos muito gratos a ele. Acabou de fazer mais um aniversário, agora dia 3 de outubro, né? Eu estou falando com vocês, hoje é dia 6 de outubro, né? Eu estou gravando esse vídeo, então, fantástico. Agora veja, o que caracteriza para nós? O Espiritismo estava extremamente centralizado em Kardec. Não, ele não quis isso, mas foi assim que aconteceu. Ele reclama de estar à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também, ele montou, né, fundou estatutos, organizou, se comunicava com os outros centros, ajudava a montar centro espírita, sempre dizendo, não, eu não mando, eu estou aqui para ajudar, para apoiar, todos somos iguais. Então ele fez o trabalho dele, a lição de casa perfeitamente. Então, o que aconteceu logo depois que ele desencarnou, né? Ele desencarna em 69, a esposa assume o legado dele, que são o quê? Livros que estão vendendo, sendo impressos, revista espírita sendo publicada. Então eles têm uma caixa, né? Eles têm dinheiro, eles têm um patrimônio literário, né, para gerenciar. O movimento espírita depende muito deles para organizar, para dar opiniões e tudo. E, infelizmente, Madame Boudin não tem condições de tocar isso. Ela trabalhou com o marido, foi parceiro. Uma coisa é você dar apoio, outra coisa é você ir para frente. Existem livros elogiosos sobre ela e tudo, mas vamos falar a realidade. Ela não tinha o potencial que Kardec tinha. Isso aí é indiscutível. E os amigos que estavam em volta, né? Kardec não deixou definido quem que vai assumir, não vai. Aí muitos falam, mas Leon Denis foi muito bom, tal, mas Denis era muito novo, ele não estava ali, ele conheceu Kardec, teve Kardec 2 vezes durante vivo, foi muito fiel a Kardec, mas ainda era jovem, era maçom, não estava tão envolvido. Ele vai se envolver em 1881, que ele vai se envolver com o movimento espírita mesmo, até por causa da bagunça que vai acontecer, e vai tentar resgatar e vai se dedicar muito. Então Denis vem um pouquinho depois. Ali, logo no desencarne de Kardec, a esposa dele tenta seguir adiante, passa a contar com o apoio de Lemarie, né? Pierre Gautin Lemarie, que no início começa a ajudar a esposa de Kardec e logo assume a frente das coisas. E o que vai acontecer com a atuação de Lemarie? Para vocês terem uma ideia, existem vídeos na internet tudo, e Chico Xavier, sabe o que ele dizia de do Lemarie? Ele falou, foi o coveiro do espiritismo, foi o cara que enterrou o espiritismo na França. Então, para vocês terem uma ideia. Então, Lemarie assume a frente desse movimento pujante, esse movimento forte, bem organizado, que Kardec dedicava 25 horas por dia, não era 24 não, escrevendo, eu não sei como ele dava conta, escrevia livro, respondia carta, publicava revista, né? Não é fácil. E os livros têm 500, 600 páginas cada um, não é fácil. Então, o Boudin, o que ele fez? Ele começou a assumir cada vez mais os negócios, foi tirando o Lemarie, né? Foi tirando a esposa de Kardec da linha de frente, né? E fez fraudes de foto, para dizer que era foto mediúnica, inclusive foi preso, ficou 1 ano preso por causa disso. Começou a publicar teosofia na revista espírita, começou a cobrar nos eventos espíritas, né?
Hoje tem evidência que ele adulterou obras de Kardec, né? Nas reedições ele foi mexendo, né? Ou seja, ele transformou, resumindo, ele transformou o legado de Kardec, que seria então o movimento espírita, a parte literária e tudo, a organização, a Sociedade Parisiense dos Espíritos, ele transformou num negócio de família. Empregou filho, passou a ser herança de família. Ele assumiu aquilo como sendo da família dele. Ele se apoderou de todo o legado, né, de todos os recursos que Kardec deixou para tocar o espírito na França. O Lemarie se apropriou de tudo isso, né? Em cima, junto com isso foram 20, 30 anos o Lemarie à frente das coisas, né? Em 81, o Leon Denis começa a atuar, tem outros amigos juntos, né? Ele começa a dar palestra, muita palestra, organizar, então forma uma corrente ali, mas ele mantinha diálogo, ele foi o Denis, além de ser muito fiel a Kardec, muito conhecedor da doutrina espírita, ele também tinha uma postura aberta, não era de entrar em intriga. Ele conversava com os teosofistas, conversava com Lemarie e tal, só que ele mantinha a coerência doutrinária dele, em 81. Agora, veja bem, além do Lemarie ficar anos fazendo essas besteiras todas, o que acontece no ano seguinte que Kardec morre? Acaba o império de Napoleão III, que era um dos sobrinhos de Napoleão. Por quê? Porque tem uma demanda social muito grande por liberdade, igualdade, quer dizer, aquilo que a Revolução Francesa pregava ainda não tinha sido implementado na França, já tinha tido muitas revoluções, muitas brigas, e o fato é que os pobres continuavam pobres e os ricos cada vez mais ricos. É uma coisa que a gente vê acontecer bastante na história, né? Então, explodiu isso aí, essa revolta popular social na França. Em 1870, Kardec morre em 69, em 1870 cai então o Império e nasce a Terceira República, né? Muita instabilidade, muita briga de rua, ou seja, um ambiente bastante conturbado. Você vê, a gente está reclamando que estamos numa pandemia agora, né? Agora você imagina o quebra-pau que teve na França em 70, né? Muita gente sendo morta, muita briga para poder obter os direitos, né, sociais e políticos dos franceses, que eles tanto brigam por isso, né? Então, e também em 70 surge uma guerra contra a Prússia, né, que seria a Alemanha hoje, né, os prussianos. A França entra em guerra contra a Prússia. Então, de 70 a 71, está saindo de império para república, o povo está brigando na rua, eles estão em guerra com a Alemanha. Então, veja, é um baque violento. E o Lemarie fazendo as estrepulias dele, né. Em 81, o Denis começa a ajudar, começa a fazer uma linha mais coerente, né? Mais coerente, não, totalmente coerente. E então o fim do século XIX, você vê que então passa 10 anos da morte de Kardec, 11, aí que Denis vem para dar uma força, né? Mas aí o estrago já está bastante feito, já está consolidada a posição de Lemarie à frente dos negócios do espiritismo, né? Livro, venda de livro, revista e tudo mais, e vai afundando, vai perdendo assinante da revista espírita, ele vai se envolvendo em escândalos, ele vai se envolvendo, ele monta loja que diz que é espírita, vende bola de cristal, ele não tem pudor nenhum em fazer um negócio mesmo, um comércio com tudo isso, né? Bom, aí vira o século XIX para o XX, já vem logo de cara em 1914 a Primeira Guerra, né? Além de todas as comoções que vieram ao longo dos anos na França e toda a dificuldade do Lemarie destruindo o patrimônio, 1914 vem a Primeira Guerra. 1939 a Segunda Guerra. Por que eu estou falando isso? Está um pouquinho distante de Kardec. Mas aí, essas comoções sociais, essas guerras, vão fazendo as pessoas mudarem, né, de vida, questionar as coisas, ou querer mais religião ou menos religião. O fato é que o Estado francês vem cada vez mais se afastando do que é religioso, por todas as contingências sociais, eles vão criando um distanciamento do que é religião. Na época de Kardec já era complicado falar em religião, tanto é que ele evitou no começo demais, até que não dava mais para fingir que aquilo não era uma religião. Publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, publicou o Céu e o Inferno, falou que era religião, mas é diferente, sem dogma, sem isso, sem aquilo, mas né? Então, por todo esse desmembramento da estrutura que Kardec deixou, por todos os eventos sociais que ocorreram, o fato é que
foi ficando cada vez mais morno, cada vez mais sem condições de seguir em frente o espiritismo lá na França, enquanto que no Brasil estava no movimento contrário, estava alinhado com os anseios dos políticos, dos poderosos para virar república, com os anseios do povo de evolução, de tudo mais, né? Então, é um movimento contrário, né? O fato é que hoje, o que acontece então lá na Europa? Os países que são mais fortes em espiritismo é Portugal, porque tem proximidade com a gente aqui, bastante proximidade cultural, o tipo de catolicismo liberal que eles tinham, livros traduzidos em português por nós brasileiros, né? Isso faz uma diferença grande. Ter a doutrina na língua da pessoa, né? Espanha também é forte, o espiritismo, mas é assim, 100 centro espírita em Portugal, 50 na Espanha, algo assim, é coisa, não é como aqui no Brasil que são 12 mil centros espíritas no país inteiro, não é. Também são países bem menores assim, né? Portugal é bem menor em território, mas na Europa seria onde tem mais espíritas, mais movimento espírita em Portugal, Espanha, né? Os dois. França, qual que é a força da França? Então eles vêm tentando se reorganizar há algum tempo, né? De 2000 para cá, o pessoal conseguiu resgatar. Bom, depois caiu em domínio público também a obra de Kardec, então já não tinha mais renda, né, para o movimento espírita. Mas conseguiram resgatar documentos da época de Kardec, então estão fazendo todo um trabalho de resgate de memória histórica. Ajudados, a França mantém, a liderança francesa mantém um contato muito próximo através do SEI, né, do Conselho Espírita Internacional, e pessoalmente com alguns espíritas do Brasil, né. Recentemente, há poucos dias atrás, uma semana atrás, saiu um vídeo da USE, né, de São Paulo, com a Júlia Nezu, o Pascoal de Ribeirão Preto, entrevistando o Charles Kempf, que é um dos líderes franceses lá hoje, foi presidente, ou ainda é presidente lá da União Francesa de Espiritismo, né? Seria a federativa deles para organizar o espiritismo lá. E um vídeo muito interessante que ele conta bastante do que eu falei aqui, aliás, ele conta exatamente o que eu falei aqui, e ele mostra os esforços que eles estão fazendo, né? Eles reconhecem que o movimento espírita brasileiro é muito forte, tem uma relação bastante íntima com a gente aqui, e estão promovendo o espiritismo lá, e uma das queixas dele é essa. Onde tem na língua, ainda tem adepto. Onde não tem, eles nem conhecem o que é espiritismo. Então ele está numa luta lá de, pelo menos, resgatar toda essa memória, todos os documentos, os originais que Kardec tinha na época, né? E várias outras histórias da época de Kardec, dessa evolução do espiritismo ao longo do tempo, né? Está fazendo um excelente trabalho, estão disponibilizando em site toda essa documentação, estão realmente fazendo um trabalho digno de nota e querendo que o espiritismo seja uma opção num ambiente. Europa, hoje eu estive lá várias vezes recentemente, e eles são procuram ficar bem distante de religião mesmo, sabe? As igrejas, pouca gente, mas tem, não é assim, tá vazia, não tem ninguém, tem, mas é muito pouca gente. Portugal, por exemplo, que é bastante católico e tudo, você vai lá, a maioria das pessoas que eu encontrei, sabe o que eles dizem? Você fala, qual que é a sua religião? Eles falam, eu sou agnóstico, né? Então todo mundo é agnóstico, hoje em dia lá é moda dizer que é agnóstico, né? O Kempf fala sobre isso também na entrevista que ele deu para a USE. Então é isso. Mas o Kempf acredita que existe essa religiosidade, é questão de conhecer, de divulgar, de fazer um trabalho bem feito, fazer o movimento mesmo, que é o que tem aqui no Brasil. Por que não fica morno? Porque tem um movimento. Muita gente aqui no Brasil fala, nossa, quanto evento, tem 10 no mesmo dia, eu não consigo ir em todos. Mas não é para ir em todos, escolhe um e vai. Agora é bom que tenha 10 e a pessoa escolhe em qual que ela quer ir, não é? Desde que tenha qualidade, os eventos, tudo é muito bom que tenha muito evento e muito trabalho, né? Então é isso, gente. Fechando aqui, o que fica de aprendizado para nós, então? Quais foram os problemas que chegou na situação que chegou o movimento espírita na França, né? Um alto grau de dependência de Kardec, né? A falta de Kardec preparar alguém para assumir, talvez ele achasse que a esposa dele conseguisse, não se confirmou isso, né? Então, o que nós temos que trazer para nós? Olha,
Nós não podemos criar dependência de ninguém no movimento espírita. Nós temos que preparar pessoas para serem líderes espíritas. Nós temos que preparar sucessões, né? Quem vai ser o presidente da FEB, presidente da USE, não é qualquer um chegar e tomar o cargo, tem que ter uma história dentro do movimento espírita, tem que ter um comprometimento, um compromisso, estar preparado para liderar, preparado para saber o que é representar o movimento espírita, o que é ser presidente de um centro, né? Eu vejo ainda que há uma distorção muito grande em alguns centros, né, enquanto com as pessoas. Oh, teve um evento lá, 200 anos de Kardec, você não foi? Ah, não, eu tinha que dar passe lá no centro. Mas você é presidente do Centro Espírita, será que não tem alguém para dar passe para você e comemorar os 200 anos de Kardec, que só vai acontecer uma vez? Não vai acontecer outra vez, né? E da mesma forma, para ir numa reunião da USE, o presidente do centro não foi numa reunião da USE porque está dando passe no centro. Então ele deixa de circular no movimento espírita, ele deixa de se preparar, ele deixa de ir em cursos, em diálogos, em discussões sobre as problemáticas, né? Outra coisa também que tem que fazer, além daquelas que eu falei, preparar a liderança, gerir sucessões, não criar dependência de pessoas, dialogar com o meio social, saber dialogar. Eles não conseguiram dialogar com o meio social que estava tendo guerra, estava tendo comoção, estava tendo briga. Eles não conseguiram gerenciar essa problemática e dar respostas para esse povo dentro da doutrina espírita que pudesse amenizar, dar conforto. Não souberam explicar o que estava acontecendo, não souberam fazer isso. Então, dialogar com o meio social não é ceder à pressão do meio social, é saber quais são as demandas do meio social e o que a minha doutrina tem para dar de resposta para isso, né? Sempre mantendo o quê? Não a pureza doutrinária. Pureza não existe. Não existe pureza doutrinária, gente. Cada pessoa vai ter uma leitura da doutrina. Agora, existe coerência doutrinária. A gente tem interpretações da doutrina. Agora, elas têm um limite até onde elas podem ir enquanto elas deixam de ser espiritismo. A partir dali, não é espiritismo, né? Algumas coisas você pode achar que precisa mais liberdade, menos liberdade, isso, aquilo, o tipo de governo, qual seria o melhor e tal. Isso aí você pode, enquanto cidadão e espírita, ter a sua visão de mundo. Agora, dizer que não existe reencarnação, não dá. Espiritismo é reencarnação, tem que acreditar em reencarnação. A coisa está indo para trás. Não dá. A doutrina nos ensina que tudo vai para frente. Você pode até achar que está tudo bagunçado, mas a coisa está indo para frente, né? Então é isso. Manter a coerência doutrinária, dialogar com o meio social, com os desafios do novo tempo, como estamos vivendo agora, estamos com o desafio da pandemia. Quais são as respostas que nós estamos dando? Estamos mantendo nossas reuniões, estamos via online, estamos fazendo palestra, estamos gravando vídeo, olha aí, estamos seguindo em frente. As pessoas estão precisando de ouvir a gente falar, né, de entender as coisas. Estamos falando para as pessoas que estão sofrendo e agora estamos falando aqui entre nós espíritas para conhecermos um pouco da nossa história e aprendermos com os erros que aconteceram em outros lugares, né? Não deixar acontecer aqui com a gente. Que a história ruim não se repita, né? Aconteceu uma vez, vamos aprender com os erros e vamos seguir em frente. Foi um prazer muito grande falar com vocês, um prazer muito grande receber esses convites para conversar com vocês. Já deu o nosso tempo aqui, passei um pouquinho de meia hora. Agradeço muito, espero que eu tenha deixado aí um vislumbre e um aprendizado do que foi a história do Espiritismo na França. E agradeço muito e desejo saúde e paz para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço para todos.